Eu vou mostrar aqui hoje essa parte do GeoSam, para a gente dar uma olhada como que funciona lá por dentro, porque às vezes eu estou desenhando uma rede, ou colocando um ramal, movendo, eu estou acessando essas informações e eu não consigo enxergar o que tem lá por trás, né? Então hoje eu vou mostrar, aqui é uma cidade aqui de Poços de Caldas que a gente fez, então eu vou fazer um zoom aqui numa determinada região. Um detalhe, esse mapeamento que eu estou acessando aqui agora, ele é um mapeamento que ele está num servidor na nuvem, tá? Então eu estou acessando aqui o software do QGIS, né, com o GeoSam, e eu estou acessando um servidor que está lá na nuvem, ou seja, esses dados que eu estou mostrando aqui agora, eles estão num banco de dados Postgres, com um cartucho espacial, o PostGIS, e eles estão salvos num formato que qualquer software de SIG lê. Praticamente todos, eu desconheço algum software de SIG que não leia. Então ele tem lá os dados, estão num formato, aquele à esquerda, né? Eu posso ver aqui, eu tenho aqui os layers, né? Que eu leio lá no Postgres, aqui está um na nuvem, o servidor. Se eu quiser ver como eu acesso esse banco, é só eu vir aqui, ó, se eu selecionar layer, vou selecionar layer, e vou selecionar aqui para adicionar um layer. E aí eu quero adicionar um layer do PostGIS, né? Que é o banco na nuvem. Aí vai aparecer uma tela, apareceu aqui no meu outro monitor, eu vou trazer para cá. Nessa tela eu tenho aqui o banco de dados, ó, que eu estou acessando na nuvem, só para a gente ver. Aqui tem os layers, mas só para a gente ver como funciona, ó, eu tenho aqui. Então eu tenho um nome, Poços de Caldas, tem um servidor de desenvolvimento, o outro de produção, esse é um servidor de desenvolvimento, e aí tem o endereço, e tem a porta, o nome do banco de dados, um login e uma senha. Então, com esse login e essa senha, eu acesso isso daqui, eu seleciono aqui, que eu já selecionei previamente, e adiciono aqui do PostGIS. Então os dados do GeoSam, eles vêm aqui automaticamente. E aí se eu faço um zoom, vamos fazer um zoom aqui numa região. Fazer um zoom aqui, ó. O que acontece? Ele foi lá no banco de dados, no servidor na nuvem, eu estou aqui localmente, ele foi lá no servidor e trouxe as informações. Então, vou aproximar até um pouco mais, né? Então, olha o que acontece aqui. Aqui eu tenho um trecho de rede de PVC, né? De 50 milímetros de diâmetro, e de propósito eu coloquei algumas informações a mais aqui. Não precisa aparecer tudo isso, né? Mas eu coloquei somente para uma referência aqui, eu poder enxergar o que está acontecendo. Então, olha aqui, ele está colocando aqui que eu tenho um comprimento na rede de 43 metros, né, 43,25 metros, uma rede de PVC FBA, mas ele fala também que o ID desse trecho de rede é o 5152. Se eu olhar o ramal aqui, esse ramal ele tem um ID também, que é o 22264. Só que nesse ramal tem a informação de que esse ramal está ligado no 5152, está ligado neste trecho. Se eu olhar esse ramal aqui do lado, ó, também, ó, todos eles estão ligados no 5152, não tem mais nenhum ramal para lá. E aqui tem uma identificação do ramal, é o ramal 2264, 22264, e aqui é o ramal 4491. Agora vamos olhar para o consumidor. O consumidor, que está ligado direto no sistema comercial, eu tenho aqui que ele é um consumidor que ele tem uma ligação que chama número 44830, que é o número da ligação dele, do sistema comercial, e eu tenho um ID de que ramal que esse consumidor está. Ele está ligado no ramal 22264, ó, aqui 22264. Então eu tenho aqui o ramal, a ligação que está ligada no ramal. Então está tudo ligado, ó. Essa ligação eu sei que está ligada nesse ramal, e esse ramal eu sei que está ligado nesse trecho. Como que eu sei? Pelo 5162 que está aqui e o 5162 que está aqui. Se eu olhar aqui, ó, mais aqui à direita, é a mesma coisa. Eu tenho uma ligação 46310 e ele é um ID dele, desse ponto, que é o 4491. Aí ele está ligado, ó, no ramal 4491, olha o ramalzinho 4491, e ele está falando que esse ramal aqui está ligado no trecho 5152. Por que tudo isso, né? Isso aí existe
para depois eu poder fazer a modelagem hidráulica, eu saber distribuir a demanda de consumo que vem do sistema comercial da ligação 46310. Aqui tem uma demanda de consumo associada, depois eu posso mostrar. Então eu consigo pegar essa informação aqui e distribuir no ramal, que vai distribuir no trecho e que depois eu consigo mandar no nó. Como que eu consigo mandar no nó? Eu sei que esse trecho, ó, ele termina no nó 5173, ó. Olha, e esse nó é o número 5173, ó. Esse outro trecho começa no nó 5173, que é o mesmo número aqui. E eu tenho tudo isso. Então, veja bem, eu tenho isso para toda a rede, né? Toda a minha rede aqui, eu tenho tudo isso cadastrado, um por um. Né? Vamos ver agora um caso em que eu tenho, vou procurar aqui um caso em que eu tenho duas ligações num mesmo ramal. Vamos dar uma olhadinha aqui se eu encontro aqui. Vou fazer um zoom e vou aqui fazer um zoom para ver se eu encontro alguma. Ah, essa aqui tem, ó. Olha aqui o que acontece, ó. Nessa ali, vou ampliar aqui. Olha o que está acontecendo nesse ramal aqui. Nesse ramal, eu tenho aqui, nesse pontinho, duas ligações. Eu tenho a ligação 48.712 e tenho a ligação 41.0.217. Tenho duas ligações nesse pontinho aqui. Como que a gente faz no GeoSAM? Aqui não fica colocando um pontinho em cima do outro, entendeu? Antigamente a gente fazia isso, não fazemos mais isso, porque imagina um prédio que é ligação individualizada, tem 50 apartamentos, eu tenho que desenhar 50 pontinhos. Aqui tem só um pontinho, e nesse pontinho está associado que tem duas ligações aqui feitas nele. E ele está associado também que tem um ID do ramal, ó, que é o 22268, os dois, claro, têm o mesmo ID, estão ligados no mesmo ramal. Esse ramal é o 2268, ó, o ID dele, a identificação dele, e esse ramal está ligado no trecho 5111, olha aqui embaixo, ó, 5111. Ó, esse outro aqui, ó, 5111. Então eu sei, ó, 5111, eu sei todos esses ramais aqui que estão ligados. Vamos dar mais uma olhadinha? Ó, se eu chegar agora aqui e selecionar no ramal, no nó, vamos selecionar no nó. Eu venho aqui, vou afastar um pouco e vou pegar o nó da rede. Tem várias ligações, né? E eu tenho duas aqui no final da rede e vou selecionar o nó da rede de água. Se eu selecionar o nó da rede de água e aqui em cima, né? Eu seleciono aqui no QGIS para a informação, que eu quero saber a informação desse nó, ele muda o cursor e eu seleciono aqui, eu posso selecionar o nó. Se eu seleciono o nó, olha o que acontece. Que interessante. Esse nó, ele fala que está na cota 1236,92 e ele fala que tem uma demanda de consumo de 0,0692, aqui uns quebrados, de litros por segundo. Aqui é em litros por segundo. Por quê? Porque no EPANET ou qualquer outro software de modelagem hidráulica eu entendo litros por segundo. Mas como que ele descobriu que aqui tem 0,069 litros por segundo de demanda de consumo? Ele descobriu porque ele sabe cada ligação. E como eu tenho associado a ligação no ramal, o ramal está associado no trecho, né? E o trecho, eu sei aqui que o trecho, o número inicial e final aqui do trecho, vamos fazer o zoom aqui, ó. Ó, o trecho ele tem um número de nó final aqui 5131 e o nó chama 5131. Ele consegue através disso ir jogando, né? Ele vai jogando aqui vou afastar. Ele vai jogando todas as demandas de consumo. Opa, mudar aqui o zoom. Ele vai jogando todas as demandas de consumo que ele vai encontrando aqui nos ramais, ele vai jogando tudo aqui no nó. Ele soma todas as demandas, divide por 2, joga metade nesse nó e a outra metade ele joga nesse outro nó. E assim por diante. Aí ele vai pegar as outras demandas de consumo desses ramais e somar com as demandas de consumo desses outros que vieram aqui de cima. Então eu tenho tudo, isso é o que tem por trás do GeoSAM. E ainda mais um pouquinho, né? Se eu chegar aqui e falar assim, mas eu quero ver isso na web. Olha aqui, eu tenho tudo, é a mesma coisa. Como a web está acessando, eu estava no software desktop na minha máquina, mas a web eu estou acessando aqui todos os consumidores novamente. Ó, eu tenho aqui o mesmo mapa que eu estou vendo, porque aqui na web está olhando para o mesmo banco de dados no Postgres. A mesma coisa se eu olhar os consumidores. Se eu chegar aqui no Street View, eu posso digitar o nome de um número de uma ligação. Por exemplo, ó, eu venho aqui e eu vou pegar a ligação, ó, 46.809. Aí eu venho aqui na web, né?
40, opa, é 46, que eu peguei aqui, vou pegar uma outra aqui. Ó, ligação 46.817. Então eu venho aqui e digito 46.817. Ele já achou, ó. Na verdade tinha uma outra com outro número parecido. Então se eu clicar um zoom, ó, eu já vejo a ligação aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. 46.817. E se eu estou na web, eu posso estar aqui no celular, eu sei já a casa, eu já vejo a fachada da casa aqui, e essa mesma ligação que eu tenho aqui, eu tenho ela aqui, né? Eu vejo aqui no mapa maior. Tá bom? É isso, é bem legal, me animo com isso, que são coisas muito interessantes e que permitem isso aí eu fazer modelagem hidráulica, redução de pH, auxilia isso na redução de perda de água, e mais para frente eu posso mostrar também como que eu ligo isso com sensores inteligentes, para a gente realmente ter um smart water na empresa de saneamento.